Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 5 de junho e este é o seu Diário Econômico. O PIB brasileiro voltou a surpreender positivamente no primeiro TRI, cresceu ali 0,8% sobre o final do ano passado e 2,5% sobre o mesmo período de 2023. E com uma boa abertura, a gente viu investimentos subindo 4% na margem, com o consumo das famílias avançando 1,5% do lado da demanda. Ou seja, a gente teve uma demanda interna privada bastante forte nesse começo de ano. Do lado da oferta, os serviços seguem ali como carro-chefe, mas com o agro avançando incríveis 11% sobre o quarto TRI passado. Ou seja, se confirmou que aquela estagnação do país que a gente viu na segunda metade de 2023 ficou de fato para trás. Para o ciclo da Selic, no entanto, esse PIB mais forte dá aquela sensação de que os juros altos não fizeram nem cócegas na economia e que vale a pena, então, ser mais cauteloso daqui para frente. E também dá para ver o tamanho do impulso fiscal que o governo tem entregado e que tem puxado a economia para cima, dado esse déficit recorrente nas contas públicas, a gente está vendo ali bater 1 a 1,5% do PIB. Só que essa surpresa positiva não foi suficiente para segurar a piora dos nossos ativos. O dólar aqui foi fechar perto de 5,30, puxando os juros para cima e a nossa bolsa para baixo dos 122 mil pontos. Isso tudo mesmo com o alívio que a gente viu nos rendimentos das treasuries americanas e a alta do SP500, que acabaram gostando da queda maior do que o esperado nas vagas de emprego. É mais um dado mais fraco que o esperado dos Estados Unidos, mas como eu tenho dito aqui para vocês, isso tem sido visto com bons olhos, porque significa que os juros talvez não precisem ser tão alto assim nos Estados Unidos. De fato, desde o final de maio, o título de 10 anos americano já cedeu 30 pontos. Eu entendo que por aqui no Brasil a gente foi arrastado de novo, mais uma vez, por uma eleição emergente que não saiu como esperado. Além do México, que eu já comentei no podcast passado, ontem foi dia de mais uma economia queridinha dos investidores sofrer com o político. Meu jaleco, então, de especialista hoje é da Índia. O Modi deve seguir como o primeiro-ministro indiano, mas o seu partido perdeu maioria. E para se manter no poder, ele tem que garantir o apoio de dois partidos que viraram aliados recentemente, mas que têm histórico de mudar de lado facilmente. Mesmo que ele consiga, então, seguir como primeiro-ministro, fica aquela dúvida se os planos mais ambiciosos de reformas e aquela meta de crescer 8% a economia indiana vão ser, de fato, entregues. E, de novo, sendo uma economia vista com bons olhos pelos investidores, assim como era o México, surpresas negativas desse tipo acabam fazendo preço e contagiando o resto, a exemplo do Brasil. Outro ponto que a gente tem que monitorar é o petróleo, e que faz preço no Brasil, já que a gente passou a ser uma economia bem importante, né? O petróleo passou a ser importante para o Brasil. O petróleo, aliás, que caiu 5% em 2 dias. Os trades quantitativos viraram bem à mão, eles estão hoje 36% posição líquida vendidas no Brent, contra 27% comprados que eles estavam logo agora na semana passada. E esses algoritmos, eles tendem a exagerar as tendências, porque eles vendem quando os preços caem e vice-versa. E como eu disse, o petróleo acabou de cair 5%, né? O Brent está abaixo de $80 o barril, então você pode ter uma exagerada no movimento. Para o dia eu vejo 3 pontos de atenção dos mercados. Lá fora, às 11h30, o BC do Canadá pode dar largada nos cortes de juros, só que tem economistas com projeção de manutenção da taxa em 5%, versus o mercado futuro que embute 80% de chance de uma redução dos juros para 4,75%. Nos Estados Unidos, um pouco mais cedo, tem mais uma rodada de dados de emprego e também tem o PMI de serviços, lembrando que fez preço na segunda no caso da piora da indústria. O consenso hoje está projetando bons números para esse PMI de serviços. E por aqui tem novos capítulos dessa caça por mais receita e impostos pelo Ministério da Fazenda. No caso da compensação da desoneração da folha, foi confirmada ontem a limitação do uso de créditos tributários do PIS/COFINS, que de qualquer forma precisa passar pelo Congresso. E a Frente Parlamentar da Agropecuária tem restrições porque afeta diferentes culturas e a agroindústria por meio ali da aquisição que eles fazem de insumos de pessoas físicas e que muitas vezes usam esses créditos tributários. Fora isso, também tem a volta do imbróglio da taxação de 20% de compras internacionais de até $50, o que o pessoal apelidou carinhosamente de taxação das blusinhas. A matéria seria votada ontem, mas foi adiada para hoje depois que o relator tirou esse ponto da proposta. E dizem que tanto o Lira quanto os articuladores do Planalto foram surpreendidos pela decisão deles. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.